Boa noite, estamos aqui, mais uma live que nós fazemos, hoje quarta-feira, 18h15. Nós essa semana escolhemos fazer a live num dia diferente, tivemos aí alguns compromissos e por isso nós estamos aqui muito alegres, muito satisfeitos. Sábado que vem nós vamos ter nosso curso, né, o nosso módulo de preparação aí. Se você quer participar, esteja conosco, é muito legal, porque vai ser para você, e se você quer ajudar outras pessoas também, você vai ter a condição. Não perca, se esforce, é algo que vale a pena, é algo que transforma a nossa vida a partir de um testemunho pessoal, né? Nós vamos ali nesse sábado trabalhar com a visão sistêmica, o método Fluir, e você vai trabalhar para a sua vida e também poder até ajudar outras pessoas, né? Depois que nós descobrimos isso, nós trabalhamos isso na nossa família, nos nossos relacionamentos, muitas coisas mudaram. E é bem legal, né? Eu gostei muito. Hoje eu gravei um vídeo que você talvez tenha visto, e um resumo daquilo que significa ser sistêmico é a percepção de que nós vivemos num sistema em que todos influenciam, né? As pessoas da família nos influenciam, nós influenciamos essas pessoas, algo que a gente já sabia, mas o que é mais legal é que isso nos dá um poder de nós resolvermos os nossos problemas. Muitas vezes a gente se acha vítima do destino, a gente, na verdade, põe a culpa em Deus daquilo que acontece conosco. A gente não conhece as dinâmicas dos relacionamentos e isso nos faz, à luz de uma escuridão danada, a gente fica perdido e a gente abre mão do direito de resolver. Então nós deixamos de ser vítimas e passamos a ser pessoas que resolvem a nossa vida, que enfrentam os problemas. É muito gostoso quando a gente tem conhecimento, né? Às vezes a gente erra porque nós não temos conhecimento dessa influência, tanto nossa na vida e no sistema todo, né, na vida de outra pessoa, e tanto dos nossos ancestrais ou das pessoas que estão aqui, que fazem influência da nossa vida também. Então, quando a gente aprende as leis dos relacionamentos, essas coisas mudam, transformam, né? Transformam a nossa vida. E nos deixa motivado a viver, né? Relacionamentos, na verdade, significam, estou lendo um livro muito interessante sobre o relacionamento, a base da aliança. É um livro cristão que trabalha muito esse foco de que sozinhos nós não somos quem Deus deseja que nós sejamos. Isso é muito forte. E eu quero mesmo aprender a evoluir, a amadurecer, eu quero aprender a resolver meus problemas relacionais, né? E é isso que vai me fazer verdadeiramente feliz e realizado. E hoje nós vamos falar sobre adoção, né? Algumas pessoas nos perguntaram e sobre adoção. E a pessoa que é adotada e a família, né, que recebeu essa pessoa, ou então a família que entregou, né, essa criança. Como é que acontece tudo isso? Como é que fica, então, o sistema da pessoa que é adotada e o sistema também que recebeu essa criança ou até um adolescente, né, que adotou. Então nós vamos falar sobre isso. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui também. Nós estamos no Família Forte pelo Instagram e pelo YouTube também. É legal porque nós temos então um trabalho chamado Família Forte, só lembrando disso. E o método Fluir, a ferramenta sistêmica, é uma das ferramentas que nós usamos para trabalhar a família. Nosso objetivo é primordialmente, principalmente, enfaticamente, transformar a nossa casa. Nossa casa é nosso primeiro objetivo, tá certo? E o método Fluir, ele veio para ajudar você a fluir, né? O que é isso? É você estar forte, mas viver com leveza. Né? Às vezes a vida é tão pesada. Pesada por quê? Porque nós estamos nos lugares errados, nós estamos tomando posições que não são nossas, ou ações ou atitudes que não são nossas. Então, quando nós descobrimos, né, sistemicamente falando, quem eu sou, em que lugar eu estou, né, é um autoconhecimento, e conhecer também as pessoas da minha família. Quando essas coisas ficam claras, a vida fica mais leve e eu me torno completo. E eu me tornando completo, eu fico forte. Por isso que a gente fala da família forte com o método Fluir. Perfeito. A questão da adoção é algo muito interessante, né? Talvez a primeira coisa a ser destacada é que a questão de entregar uma criança para uma outra família é uma atitude extrema e que não deve jamais ser algo que nos causa repulsa, discriminação. A gente percebe, principalmente em algumas instituições,
que essas instituições, elas criticam demais, elas de uma maneira velada, às vezes não é nem aberta, elas acabam desvalorizando os pais daquelas crianças. É importante que a gente saiba que ninguém, por gosto próprio, por vontade própria, tira uma criança de si mesmo e dá para outro, se não tiver um motivo muito forte. Então, a valorização dos pais é o grande e primeiro ponto, né, meu bem, que nós temos que destacar. E eu queria falar um pouco mais do que valorização, é a gente respeitar, né, não condenar, e não só uma instituição, sabe, Luiz? Às vezes até aquela família que recebeu uma criança, que adotou uma criança, ela não reconhece a história da família daquela criança, né? Como o Luiz falou, às vezes foi muito difícil, ou por um problema psiquiátrico, ou por um problema financeiro, ou por vários problemas, por emaranhados das suas famílias também, que elas precisam de estar não tomando aquela criança para si, e elas entregam essa criança para adoção. Então, assim, essa família que está recebendo, ela tem que entender isso. E quando ela entende, quando ela respeita, o que ela está fazendo? Ela está incluindo a família daquela criança para a vida dela, sabe? No sistema dela. Isso é incluir. Porque quando a gente condena, a gente exclui, não é? A gente já falou isso várias vezes. Uma das leis, né, sistêmica é o pertencimento. Quando eu pertenço a uma família, eu sinto esse pertencimento. É como se meu DNA, tudo em mim, me falasse, olha, você faz parte dessa família. E aí, quando uma criança é adotada, e se aquela família não respeita a origem, né, de onde veio aquela criança, ela está dizendo para aquela criança, ó, vou tirar tudo de você, que veio a sua origem, porque Deus é quem usou aquele pai e aquela mãe para criar, para construir, para trazer aquela vida. Então a gente tem que, aquela família que adotou, ela precisa de ser grata, né, com respeito, incluir nesse sentido a família que não conseguiu continuar com a criança. E quando a família faz isso, não é só a mãe que adotou, não. É até mesmo o sistema familiar, respeitar. Às vezes os outros irmãos, às vezes os tios, entender assim, olha, nós vamos parar de condenar, nós vamos parar de falar que a família dela, ó, se deu, não presta, então... Não, isso a gente tem que mudar. Essa postura que nós precisamos de passar para o nosso sistema e principalmente para aquela criança. Né? Olha só que coisa legal, meu bem. Isso traduz aquilo que nós aprendemos, né? Aquele que julga, na verdade, ele vai ser julgado da mesma forma. Então, você adotou uma criança e a gente pensa assim, a família de origem dela, a mãe dela era drogada, a mãe dela era prostituta, o pai dela não prestava. Quando você tem essa atitude, você já está destruindo a própria criança, porque a criança... no sistêmico a gente sabe o seguinte, não existe pai biológico, existe o pai que transmite a vida, né? No sentido assim, o pai e a mãe deram a vida àquela criança por um projeto divino. Se a vida ali brotou, você tem que respeitar, não importam as questões que cercam a vida daqueles pais. Se eles estão... Quando você falou não existe pai biológico, tem que tomar cuidado assim. O pai biológico é o pai que deu a vida. Exatamente. A mãe biológica é a que deu a vida. Sistemicamente, essa separação, né, ela é muito assim, muito ruim, porque o pai e a mãe são aqueles que transmitem a vida. Então nós estamos dizendo o seguinte, olha, eles podem ter problemas sim, mas a nossa postura como cristãos, inclusive, é uma postura de respeitar e não julgar. Você não concorda com coisas ruins, não é isso que nós estamos falando, mas você tem misericórdia e deixa que Deus é que vai julgar aquelas pessoas. Porque quando você desvaloriza os pais daquela criança, você está desvalorizando quem? A criança. A criança. E outra coisa, quando a gente condena, né, o Luiz está falando, a gente vai ser jogado, a gente pode estar fazendo o quê? Levando para aquela criança a consequência, o efeito de repetir a mesma história. Porque quando a gente repete a história de alguém que foi excluído, a gente está trazendo aquela pessoa de volta. Perfeitamente, meu amor. Então, ao invés de você condenar, ao invés de você julgar, ou falar para aquela criança, olha,
inclua, entenda, passe para aquela criança. Olha, uma coisa muito importante é a clareza. Então, traga essa clareza. Para cada criança existe, ou para, né, adolescente, existe a forma de falar. Dependendo da idade, dependendo da compreensão, né? Tem um jeito de falar, mas é sempre que a gente tem que falar, porque aquilo já está naquela vida. As pessoas falam, não vou contar não. Não adianta. Aquela criança, ela tem um amor profundo e inconsciente pelos seus pais. Isso. Não tem como tirar isso dela. Isso aí foi Deus que colocou na gente. Então, não é algo consciente, mas é algo muito forte que a liga aos seus pais. E Deus quis que fosse assim. Portanto, na medida em que eu valorizo os seus pais e que eu não tento tirar dela aquilo que ela tem dos seus pais, ela vai ser feliz. Para que ela não tenha uma vida que repete problemas, ela tem que se sentir suprida pelos pais, suprida no sentido de receber aquilo que eles têm de bom. Porque quando ela vai para uma nova família, ela vai passar por aquela nova família é importante, sim, mas a influência vem da sua origem. Então, você pode ter daquela criança, daquele adolescente, o melhor que ele tem quando você dá a ele o reconhecimento do respeito à sua origem, a valorização de que você sabe que a origem dele é importante e que você tem respeito pela origem. E interessante, o Luiz foi falando, me trouxe o seguinte: quando nós respeitamos ou valorizamos os pais biológicos, nós estamos valorizando, respeitando a escolha de Deus. Perfeito. E Deus, ele faz alguma coisa muito interessante. Ele permitiu que aquela criança fosse construída naquele ventre, né, com aquele, né, com aquele pai, com aquela mãe, e aí ele trouxe essa criança para uma outra família, e essa outra família está suprindo de que forma? Servindo a vida. Sim. Primeiro, como Luiz falou, a criança, ela tem que ser suprida pelos pais biológicos, no sentido assim de respeitar, porque ela também precisa de respeitar os pais biológicos dela. Ela precisa de conhecer, ter essa clareza. Ah, então tá. Meus pais me abandonaram, me largaram? Não, meus pais me entregaram, né, para outra família continuar a minha história, porque eles só conseguiram até aquele momento do meu nascimento. Esse foi o máximo que eles conseguiram e foi o que eu precisava. Eu, como filha adotiva, eu tenho, né, sendo filha adotiva, eu tenho que entender isso, ó. Então, os meus pais, eles tiveram vários problemas, né, e não puderam continuar, mas Deus permitiu que outra família pudesse continuar servindo a minha vida, né, servindo aos meus pais, né. Eu até falo, ó, essa nova família está servindo aos meus próprios pais. Então, quando existe essa clareza, né, a criança se sente completa, ela se sente suprida pelas duas famílias, pela família de origem e pela família atual, né, que é a família que ela está. Então, a primeira coisa fundamental é uma mudança de postura para que essa criança, esse adolescente seja feliz, realizado, se sinta forte para seguir na vida. É a sua postura em relação à família de origem. Isso. Tanto a criança tem que ter essa postura, quanto a família que recebeu essa criança também. Perfeito, meu amor. Então nós estamos ensinando que a desvalorização da família de origem é fatal. É fatal para atrair... efeitos negativos. Qual é o efeito que eu vou ter se eu não valorizo a família de origem? A repetição daquilo que você está desvalorizando, julgando e condenando. Então a gente vê uma realidade que se mostra muito pouco promissora. Tá, olha só, se você tiver alguma pergunta, pode estar colocando aí. Nós estamos falando sobre filhos adotados, né, sobre adoção. E eu me lembrei também de uma outra forma de adoção. Às vezes uma adoção, não de família que eu não conheço, às vezes uma adoção assim, ó, eu que estou cuidando do filho da minha irmã, ou do filho do meu, né, do meu irmão, ou dos meus netos, eu que adotei, são meus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Até aí, por exemplo, se eu sou a avó e minha filha teve, né, um filho e entregou para mim porque ela não conseguiu cuidar, eu primeiro preciso de deixar claro para meu neto, se for meu neto, né, tô trazendo como exemplo, meu neto, assim, ela é a mãe, eu sou a avó, né? E você recebe de mim também, né, essa porcentagem do meu sistema familiar, porque eu, como mãe, a mãe dá 50% dela pro filho, e o pai dá outros 50%. E aí às vezes a gente esquece
que existe o pai. Não, existe. Mesmo que seja apenas o DNA, né? Como diz, a vida só que o pai deu, ok? Então, olha só, se eu sou avó, né, voltando à história, eu sou avó, eu tenho que deixar claro isso e mostrar assim, olha, além do vínculo biológico, eu estou trazendo um vínculo existencial no sentido assim, eu estou trazendo a existência para aquela vida, a possibilidade de continuar a história, mas sem desrespeitar os pais daquela criança, sem desrespeitar talvez os meus próprios filhos, né? Os meus próprios filhos. Quer dizer, olha só, o sistêmico trabalha com eu tenho que estar no meu lugar. Estar fora do lugar, bem intencionado, efeito ruim, efeito destrutivo nos relacionamentos. Eu sou, no caso, eu sou avô. A Lívia, hipoteticamente, ela é avó, ela não é mãe. Então, o que acontece muitas vezes é, a avó pega a criança, né, o neto, e ela tira a mãe, e a mãe às vezes teve essa criança sem desejar, ou numa situação que ela não conseguiu criar, e a mãe estimula a crítica à filha. Ou seja, a avó, ela de uma maneira muito bem intencionada, mas completamente desequilibrada e destrutiva, ela destrói a filha dela, ou o filho dela, para o próprio neto. Ela sai do lugar dela de vó e ela vai querer tomar o lugar da mãe. Isso é sutil, mas é profundamente importante. Então nós precisamos discernir que a avó, ela pode ajudar a cuidar daquele neto. Sim. Não, é outra coisa, né? Ela pode até ter que cuidar totalmente, porque a filha largou, porque é aquilo que a gente já falou, até na família adotiva, a menina, né, a filha entregou totalmente, ela que não quer, ok, nós não estamos falando para você falar, não quero cuidar, o que nós estamos dizendo é o seguinte, você vai cuidar, então é você que tem que cuidar do seu neto, porque a sua filha não consegue, ou sua filha faleceu, ou você que está cuidando, mas você vai cuidar com a postura de respeito ao que Deus colocou. Quem que Deus fez para ser pai e mãe daquela pessoa? É aqueles dois. Então você vai respeitar aqueles dois e mostrar para a criança que ela tem o pai, que ela tem a mãe, mas que você que está dando essa possibilidade de continuar a vida, de continuar a história, ok? A outra coisa que acontece muito é a agressividade. Aí você fala assim, mas essa criança está agressiva. Você sabe por que às vezes pode acontecer agressividade? Até mesmo por quê? Porque não foi respeitado uma parte daquela criança, aquela que foi adotada, né? A família não respeitou a existência, né? A gente até vou falar até isso, nós não precisamos de ficar relacionando com aqueles pais adotivos, não precisamos nem de conhecer. Se você conhecer, ok, mas não precisa. Só que o que você precisa de saber é que quando você está olhando para aquela criança, você está vendo ali a metade do pai dela, a metade da mãe dela. Você vai respeitar aquela história e deixar claro para ela que ela teve aquela história, mas que ela teve né, aquela família, né, que tem todas as características até físicas. E é interessante que às vezes até as crianças adotadas, elas se parecem até com os pais, né, adotados, os pais adotivos, quer dizer, isso pode acontecer, né, mesmo, até esses dias a gente fala muito, eu vi até outra pessoa falar, mas até um cachorrinho que a gente adota parece com o dono, né, não é isso que a gente está falando, o que nós estamos dizendo é o seguinte, às vezes a gente até fala até de marido e mulher, com o tempo eles até se parecem, as características biológicas vêm sim da família de origem, ou família biológica, mas o ambiente, né, o caráter ali formado pela família atual, ela também é importante, ela também traz esse toque aí diferente, né? Então existe a influência da família de origem, existe. Ela vai ser negativa quando nós destruímos, quando nós queremos cortar a raiz, porque quando a gente corta a raiz, a árvore fica sem raiz, ela fica insegura. Então, olha só, é importantíssimo que o adolescente ou a criança saiba de uma maneira sábia. Então, você vai chegar assim, quero te contar uma coisa que você não sabia. Não é isso. Você vai falar de uma maneira natural, você vai deixar aquela pessoa
distensionada, tranquila, e vai narrar para ela da forma que a idade dela indica. Como criança, você pode usar metáforas. Pode brincar, por exemplo, eu falo sempre assim, até com um cachorrinho, olha aqui, ó, tem esse cachorrinho aqui, esse aqui, ó, esse cachorrinho aqui, ó, ele teve esse nenenzinho, e você trouxe para sua casa. Olha, você está adotando aquele cachorrinho na sua casa, né? Ou a gente pode brincar com boneca. Por quê? Quando, eu estava até dizendo, meu amor, porque quando a gente tira a família de origem, a gente tira da criança uma parte dela, ela fica incompleta, isso pode dar uma irritação, uma raiva, que ela nem sabe, uma agressividade, que ela nem sabe de onde vem. Mas às vezes essa agressividade é porque ela está mostrando para a família atual, para aquelas pessoas que a receberam, assim, olha, vocês não gostam dos meus pais, vocês não reconhecem a minha origem, vocês não gostam de mim, então, e aí ela pode estar agressiva contra os pais. Então, quando a gente mostra, né, como o Luiz falou, assim, tirar aquela tensão, aquela raiva, a gente vai trazer com amor, mostrar, né, para aquela pessoa, olha, realmente, você ia falar? Ou seja, o amor que você vai devotar àquela criança é um amor que exige essa postura. E isso tem que ser algo ensinado a todos os outros que fazem parte daquela família. Ou seja, essa postura da família tem que ser uniforme. Ela tem que trazer para aquela criança a certeza de que ela é adotada, mas que ela é amada. Isso. Porque a questão é ela se sentir amada e incluída naquele sistema. Quando isso acontece, ela consegue conviver muito melhor com essa realidade de adotado, porque é uma situação mais complexa. Sim, ela tende a pensar, puxa vida, mas por que eu sou adotada, né? Então, quanto mais ela se sentir normal e quanto mais ela se sentir parte daquela família, ela melhor vai conviver com essa realidade. Agora, quanto mais se você criar ou você esconder. Então é muito comum os pais, por insegurança, e nós compreendemos isso, eles têm medo da criança querer voltar para a família de origem, eles ficam sempre subtraindo essa informação, eles ficam postergando a informação, ou não têm a sabedoria para dar a informação. Deixa eu falar algo para você importante. A criança sabe que ela não é filha daquela família. Isso é muito forte. A ligação que existe de um filho com seus pais é alguma coisa que a ciência investiga, porque é muito forte. E quem colocou isso? Foi Deus. Então há um vínculo muito natural. É um DNA, como diz, que está lá, que você tem. É seu pai e sua mãe, a vida veio deles. Então, não adianta você querer negar por medo, e qual é o ponto que nós estamos falando? Por medo de... porque a origem dele é muito ruim, a mãe dele é esquizofrênica, o pai dele. Quanto mais você omitir, esconder, postergar essa questão, você vai estar criando um ambiente propício para que essa questão continue na vida de quem você está tendo o amor por ele. E outra coisa, né? E outra coisa, né? Completando isso, se você não deixar claro para a criança que existe essa história normal, que, olha, Deus amou tanto que você tem os seus pais biológicos que, né, te deram a vida, e tem a gente, né, nós que estamos continuando a sua história, servindo a sua vida, né? Isso é uma coisa importante. Se a gente não deixar claro, sabe o que acontece? A criança, ela vai inventar, ela vai criar. Ela vai construir, né? Vai ficar aquele vazio, como o Luiz falou. Ela sabe que ela não é daquela família, ela sabe que ela tem outro sistema, que ela pertence a outro sistema. Né? Que o outro sistema que ela pertence é da família biológica, né? Ou da família de origem. Só que agora ela está nesta família sendo servida por ela, né? Nós estamos falando desse jeito. É amor que tem, só que o amor que não é amor de gostar, é o amor como tivesse impregnado na gente, que Deus colocou, isso ele existe. Então não adianta a gente tirar. Se a gente não deixa claro, a criança vai criar, vai construir e vai ficar com raiva, né? Vai ter agressividade e as coisas, os efeitos são muito ruins. Então assim, vai contando, né? A cada coisa, por exemplo, a gente vê, esse dia tá falando, tem o dia das mães, ou o dia dos pais, né? A criança tá sabendo que tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa diferente. Por exemplo, como a gente estava falando dos avós, eles têm que entender. Olha, eu quero
que a minha filha saiba que eu, avó, que estou, né, servindo a vida dela, porque a mãe dela não pôde, mas ok, eu tenho que entender aquilo ali sem condenar, né, sem dizer, e respeitar a criança nesse caminho dela, nessa nova construção. E se hoje, né, você está ouvindo isso aqui, nossa, então é importante essas coisas, dá tempo de mudar, dá tempo de trazer, porque tá dentro da criança, tá dentro do adolescente. E se não conta, lá na frente ele pode ficar, né, como a gente já falou, agressivo. Todas as vezes, então, que a gente exclui alguém da vida da criança, essa exclusão é profundamente destrutiva e ela gera uma repetição daquilo que a motivação da minha exclusão traz. Ou seja, se eu estou excluindo, no caso da avó, estou excluindo a neta porque ela não quer que repitam a coisa que a mãe fez, aí é que vai repetir. Isso. Então, essa é a grande questão, né, meu amor? Uma outra coisa que eu queria colocar também é a importância, por exemplo, se você tem outros filhos, né, e adotou um, é diferente, tá? Assim, os seus filhos fazem parte, né, eles fazem parte do sistema deles, esse é o sistema dele. Agora, o filho adotado, ele não faz parte do sistema dos filhos, certo? Porque, vamos supor, eu tive um primeiro filho, aí ele faleceu. Agora, então eu vou adotar uma criança. Cuidado, para suprir a falta do filho que faleceu. Isso já é um problema, né? Nem ia falar sobre isso, mas isso já é um problema, que eu já coloco um peso muito grande na vida dessa criança adotada. Olha só, ela já vem com a missão que ela tem que suprir. Ela vai me salvar emocionalmente, vai salvar meu casamento, tá, ou vai me trazer esperança de vida. Então, isso aí a gente já tem que tomar cuidado. Mas aí, voltando, então, eu tive primeiro o meu filho, ele falou assim, aí depois eu tive um filho adotado, aí depois eu tive outros filhos. Tá, olha, na ordem de irmãos, né, o filho que faleceu, né, faz parte. O filho adotado, ele não faz parte daquele sistema. Ele é considerado, ele recebe a vida, ele recebe o amor, ele é servido por nós, ele faz parte ali, né, daquele convívio, mas ele não é do mesmo sistema, ok? Aí depois, então, esse filho que faleceu é o primeiro filho. O segundo filho daquele sistema não é o adotado, é o próximo. Agora, aquele... Deu para ficar claro, eu acho, né? Ou seja, ele não é contabilizado. Ele não é contabilizado como parte do sistema, mas ele é considerado, ele tem esse convívio, ele é amado, ele recebe a vida. Porque a gente pensa, então ele vai achar ruim. Não. Quando essas coisas são claras, a pessoa fica completa. Ela vai falar assim, poxa, eles respeitaram então a minha origem, eles respeitaram de onde eu vim. Então, sim, é como se eles tivessem falado sim para os meus pais, entenderam que meus pais não puderam dar, né, a continuidade na vida. Então eu estou aqui, agora esse lugar aqui, é meu, onde eu cresci, onde eu aprendi tantas coisas. Aí fica gostoso, a vida fica mais leve, sem esconder, sem ficar com medo. Mas não vai gostar de mim. Não, quando a gente deixa as coisas claras, quando a gente traz a verdade, a gente fica livre de tantos medos, de tantas coisas, né, umas coisas que vai completando erroneamente. Ou seja, a verdade liberta, a verdade traz equilíbrio, a verdade é o verdadeiro sustentáculo do equilíbrio. Não tente criar um equilíbrio baseado em coisas que não são substanciais e que quebram esses princípios. O princípio do pertencimento, né? Do respeito, do mesmo, respeito, né? Do respeito ao sistema. E aí, assim, a gente já está finalizando. Eu queria que você, né, todas as pessoas do sistema que está recebendo uma criança adotada, é só respeitar. E respeitar a família dele, respeitar os pais. E se fosse uma tia, respeita a irmã que não conseguiu continuar a vida. As coisas escondidas não dão certo. Elas virão à tona, né? Então, muitas vezes assim, olha, eu sou adotada, mas meu pai não sabe que eu já sei, não. Né? Isso não é legal. Isso quebra até, às vezes a pessoa
ela até aprende a não ser clara em outras coisas na vida, porque a nossa dinâmica a gente aprende, né, na nossa família ali. Então, se meu pai não fala as coisas pra mim, eu vou aprender também em outras coisas não ser verdadeira, não ser clara, a me fechar, a me bloquear, a ser tímida, entendeu? Então as coisas vão se repetindo. Então, se a gente traz a clareza, sem medo, mãe, né, que tá adotando, sem medo, se aquela criança sabe do amor que você teve, porque você escolheu estar dando, né, o serviço, a vida dela, olha só, né? Ela não vai ficar com raiva, ela vai ficar com raiva agressiva se você estiver condenando a origem dela. Isso é em tudo, né, amor? Gente, sábado que vem, nossa... Isso, nós vamos falar no sábado que vem, eu vou até aproveitar e pegar aqui a palavra do Luiz, nós estaremos trabalhando sobre a família de origem mesmo, ensinando você sobre esse sistema familiar, né, quem que faz parte, quem não faz, o que fazer, você vai perceber sobre você autoconhecimento e ajudar ao outro, porque quando a gente aprende, né, amor, a gente ajuda o outro. Então nós estaremos fazendo o treinamento do método Fluir neste sábado. Você quer participar conosco? Fale aí no inbox, né, do Família Forte Online, não, é que é Família Forte underline, né? Família Forte underline, manda né, uma mensagem, aí você pode, né, a gente entra em contato com você fazer parte do nosso treinamento neste sábado, dia 26 de agosto. Gente, boa noite, foi um prazer estar com você. Passe para outra pessoa ouvir essa live. E na terça-feira, hoje, né, nós fizemos na quarta, mas na terça-feira, às 18h15, estaremos falando novamente sobre o método Fluir, a família forte, o seguir em frente leve e forte.